Sejam bem-vindas ao Conectadas Cast. Estamos agora com mais um episódio da nossa série de estudos do mês de maio sobre a preparação. E hoje eu tô com mais duas convidadas lindas aqui que vão estar me ajudando a fazer esse estudo hoje sobre a preparação com um tema especialzinho, a surpresa. Que será essa surpresa no meio da preparação? Sim, temos muitas surpresas nesse processo da preparação e claro que sempre pautado na palavra, vocês podem ver que nós estamos aqui, cada uma com a sua Bíblia, com a sua versão, temos tudo preparado aqui, né? E temos esse tempo agora para a gente aprender um pouquinho mais sobre como nos prepararmos, né? E claro que a gente tem nossos encontros também presenciais e são sempre a última terça-feira do mês, ou seja, nós estamos no segundo episódio, teremos mais um e depois o nosso encontro presencial, dia 28 de maio, às 19 horas, e vocês são nossas convidadas mais do que especiais e a gente pede que você anote aí, deixa anotadinho, bota no alarme do celular para você não esquecer de estar presente conosco nesses dias. E hoje, para começar, né, tem o Gabi que está aqui comigo e Lili que está aqui comigo. Nós vamos fazer esse tempo de comunhão aqui, de falarmos a palavra, mas também delas contarem os testemunhos delas com relação às surpresas que elas tiveram nesse processo de preparação do casamento, também da preparação de ter filho. Gabi tá grávida, Lili teve agora recente Davi, né? Então tem Davi e tem Ben. Olha que coisa linda, gente, né? Então estamos com dois príncipes aqui também, né? Mamães de príncipes, eu também me incluo nessa, que aqui é o time só dos meninos. Não temos meninas aqui para tratar, mas a gente vai falar dos meninos aqui, que a gente tem, né, propriedade para falar sobre os meninos. Mas vamos também ter esse bate-bola também com relação ao casamento e também com relação a ser mamães, né? E como é que é se preparar, como é que foi a surpresa de descobrir que estava grávida, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso tudo, mas antes, né, eu queria que elas se apresentassem. Quem que vai começar? Lili começa, então, Lili começa. Ai, meu Deus. Lili, essa é a sua câmera, prazer, câmera, Lili. Ai. Gabi, sua câmera tá aqui. Oi. Gente, tô nervosa um pouquinho, então. Tudo tranquilo, gente. É porque é isso, aqui são muitas câmeras ao mesmo tempo. A gente não tá acostumada. Não estamos ainda, acostumadas, mas assim, você pode também mandar aqui no chat, ó, Lili, fica tranquila, tá tudo certo, a gente tá aqui ao vivo com você, tá tudo direitinho. Então manda aqui um oi pra Lili pra ficar calma. Manda aí, que eu tô precisando. Eu tô precisando, sim, meu nome. Você se apresenta, sabe seu nome, se você é casada, se você é mãe. Já deu um spoiler que você é mãe, mas conta aí quanto tempo de casada. Meu nome é Lilian, né? Sou evangelista aqui da IBCA, tenho muito tempo de casa, não vou nem falar. Não fala, né? não precisa. Para as pessoas não acharem que eu sou velha. Não, que? Eu sou casada com o Bruno há 11 anos, temos 13 anos de relacionamento. E agora, há pouco tempo, eu tive meu príncipe, Davi, que está com 8 meses. Tá uma lindeza, a coisa mais maravilhosa que existe. E assim, sim, estou muito feliz, é um desafio estar aqui, né? Porque eu não tenho muita intimidade com as câmeras Ninguém ainda. tem, eu também não tenho não, mas tá tudo certo, a gente Mas glória a Deus, quando é para glorificar o nome do Senhor, Isso. quando é para a gente dar testemunho do que Deus fez em nossas vidas, então eu falei, não, eu vou, Senhor, eu vou, porque agora é o sim para o Senhor. E assim, eu não poderia dar não para Deus de tantas coisas maravilhosas que Ele fez na minha vida, de tantas bênçãos que Ele tem derramado sobre mim. E meu filho foi a maior delas. Então, assim, é um prazer estar aqui para falar sobre esse tema. Que bom. Gabi, que sua câmera. Então, Gabriela, sou casada com Osvaldo. Esse Ai, ano gente, a gente não, faz. Osvaldo Ele. Com o Juninho. Juninho. Ele odeia. Ele odeia, tadinho. Ó, a gente já Ele não gosta, não? Não, assim, vocês que são próximos, sim, mas pensando assim em Então, faculdade. vamos lá, agora a gente aprendeu, vamos chamar ele de Osvaldo agora. Não, pra vocês que são próximos, mas assim, por conta das aulas, né, de professor, o Juninho é mais sério. não é bacana, né, Osvaldo é mais professor sério. Juninho, realmente. Tá certíssimo, tá certo. Então, casada com Osvaldo, esse ano a gente faz 15 anos de relacionamento.
E a gente vai fazer 10 anos de casados. E realmente, assim, era um sonho, assim, próximo aos 10 anos, a gente ter, né, Benjamin. Então, enfim, eu sou diaconisa aqui. E realmente, assim, é o momento mais especial, assim, de maior aproximação com Deus, com certeza. Então, Você muito tá com quanto especial. tempo, Gabinha? 4 meses. Que delícia, gente! É, muito Essa especial. fasezinha é bem especial, mas É. ela tá recente como ela descobriu, assim. Então faz 4 meses Sim. atrás que ela descobriu que ela vai ser mamãe. Uhum. Que delícia! A gente vai falar sobre isso, né, aqui. E eu vou pedir, então, a mamãe que tá agora, assim, né, gestando. A gente sempre fala quando a gente tá grávida, né? A gente tá mais que especial. Parece que nosso rosto brilha diferente, há um brilho diferente nos nossos olhos, porque carregar um bebê é algo tão sobrenatural, não é? Uhum. Porque como é que a barriga cresce? Como é que ele se forma aqui dentro, É né, extraordinário. escondidinho? E é tão perfeitinho. Aí começa a ver as mãozinhas, a gente vai pro ultrassom, né? Então assim, é um momento muito especial. Eu acho que Deus, ele faz tudo perfeito, né? Quando ele fez a mulher pra gerar, né, ser mãe de filhos, coisa boa quando a gente vê as coisas se cumprindo, aquilo que tá na palavra, né? Sim. Que dentre nosso meio não teremos, né, mulheres estéreis. Então, coisa boa. Então, eu queria, Gabi, antes da gente começar a falar aqui, já que você tá gravidinha de Benjamin aí, né, um profeta do Senhor, que você faça a oração pra gente Tá certo. começar. Deus, te agradecemos, meu Pai, por esse tempo aqui entre amigas, com a nossa bispa, meu Pai. Te agradecemos por esse momento tão especial, meu Pai, que se não fosse o Senhor, meu Pai, com certeza nós não estaríamos aqui. Te agradecemos, meu Pai, por esse ministério. Te pedimos pelas nossas lideranças, meu Pai, que o Senhor continue a renovar, meu Pai, a palavra rima aos seus corações, aos seus ouvidos, à sua mente, meu Pai, e continuar a protegê-los, a prosperar esse ministério e fazer com que aos 4 cantos, meu Pai, desse Brasil e desse mundo, a tua palavra seja propagada através da vida deles, que impacte, meu Pai, pessoas, mulheres, famílias, meu Senhor, para que a gente possa fazer a diferença nessa terra, meu Pai. Nós dizemos nós porque nós fazemos parte dessa casa, meu Pai, desse ministério, e somos muito gratos por tudo. Amém. Amém, Amém. coisa boa. Estamos aqui, você pode estar deixando seu comentário, né? Estamos com Rose. Eu esqueci no outro episódio de falar dos bastidores. Cadê meus bastidores aqui? Hoje a gente tem. Hoje eu tenho 2 agora novos nos bastidores aqui, né? Que estão aqui nos ajudando. Então, eu sou muito grata à equipe toda. Muito obrigada a cada uma de vocês. Equipe top demais, né? Gente, já é privilégio de Deus ter eles aqui conosco, né? Nessa tarefa de estarmos aqui fazendo esse tempo de mesa, literalmente de mesa, né? Onde a gente, né, traz aqui o testemunho, traz a palavra, se diverte, chora também, porque aqui a gente também chora, é fato. Sempre tem umas lágrimas aqui, mas é porque são lágrimas de entender que a gente já passou por um processo do qual a gente não vai viver mais ele, mas que de repente você está passando aí na sua casa e a gente quer te dizer que sim, é possível. Calma, vai dar tudo certo, né? Tenha paciência, o Senhor é contigo e a gente sabe que as dificuldades parece que vêm para atormentar, mas elas vêm para nos fortalecer. Então fica tranquila que todo esse processo de preparação aí para um novo de Deus vai acontecer na hora certa. Então aguarde seu coração aí, né, para que você não seja atribulado e fique assim, vou desistir de tudo. Não desista. Calma, tá tudo no controle de Deus e você não tá sozinha nessa. Estamos aqui para te dizer, somos provas vivas que dá tudo certo, viu, gente? Dá tudo certo. E aí eu vou começar aqui, como eu comecei no episódio número 1 da nossa série do mês de maio. A casa, na verdade, ela não vem pronta pra gente. A gente precisa de uma preparação. E aqui, Gabi é arquiteta também, então vai nos facilitar muito nessa jornada aqui. E numa preparação, eu falei que pena que não dá pra destruir aqui, porque eu sou toda teatral, né? Não dá pra destruir aqui a casinha pra gente começar da base, né? Mas agora a gente já tá no segundo episódio, então é a hora justamente da gente começar a levantar as paredes de uma casa, né? Sim. E começar, então, a mexer nessa casinha que a gente tem, né, de construção de uma preparação. Então, no primeiro episódio construímos a base sólida ali, da comunicação do casamento, do começo, do encontro, né? Tivemos as experiências, né, de Kalila e de Ayana. E agora a gente chega aqui já com outras experiências,
né, você vê que todos têm mais de quase 10 anos de tempo de casamento, então não casaram ontem, né, de convivência mais ainda, porque Gabi foi quanto tempo de convivência, Gabi? 15, vai fazer Vai em fazer dezembro. 15 de Lili, 12. 12. Então, não 12 não, 13. Ih, ó, 13. Então, não foi ontem, não foram 13 dias, não foram 15 dias, gente, é anos, vai anos. E elas decidiram permanecer nos seus casamentos, porque é uma decisão diária, é uma construção constante. Nós estamos aqui para te ajudar hoje, ó, a construir as paredes dessa casa, né, que são os alicerces de começando com um começo, né, de um relacionamento e agora trazendo para a parte boa, que são as surpresas que esse relacionamento traz. Às vezes surpresas boas, a maioria. Mas às vezes tem umas surpresas não tão boas assim nesse processo. Sim. E a gente vai falar aqui também sobre isso tudo. Então, quero que você nos acompanhe aí. Coloca aí nos comentários também. Depois que terminar, compartilhe. Curta também, porque isso faz com que haja um maior alcance e outras mulheres possam conhecer essa história. Quem sabe elas estão passando por algo parecido e elas precisam estar ouvindo essa mensagem. Então, não deixe de ser aquela evangelista de compartilhar a palavra do Senhor. Amém. E então, vamos lá. Quem vai querer começar aqui? Lili, ela teve filho antes. Ela teve filho antes? Então pronto, Lili. Você tá jogando tudo pra mim. Ela né? você amada. sentiu, né? Você sentiu que tem um negocinho Tudo aí. pra cá. Lili, vou começar assim Tá. te pedindo. Dentro da palavra, você trouxe algum versículo ou algo que você queira começar? Ou você quer durante a seu testemunho aí de vida compartilhar? Durante Pronto. enquanto eu for falando do meu testemunho, eu vou compartilhar uma Combinado, palavra, combinado. tá? Que era uma palavra que eu usava muito na época que eu orava por isso. Ó, gente, eu já vou dar um spoiler. Na outra também, gente, as duas foram do negócio de oração. Você viu que já começou com oração. Então, Mas é a chave. É a chave. É a chave. Não Numa tem como você preparação. ter uma vitória sem você estar orando por aquilo que você quer. Exatamente. Né? Todo testemunho, né? Tudo que gera um testemunho, ele vem de oração. É muito difícil, quer dizer, eu assim nunca ouvi um testemunho que não seja que não começou na oração, né? Então sempre começa na oração. E toda vez que eu orava, que eu pedia a Deus, eu sempre pautava: Deus, na tua palavra diz isso. E eu sempre ia nesse versículo que eu vou falar ao longo isso, exatamente. Tá certo. Sim, Começa pelo começo, amada. Ó, como foi que você conheceu Bruno? Como é que, assim, porque a gente já falou no episódio anterior sobre o começo, né, dos relacionamentos. Aí a ideia é que a gente traga agora aqui a parte 2 já, né, pra gente construir, assim, as surpresas que você teve ao longo do caminho, assim, né, nessa jornada com o Júnior, com essa jornada diária, assim, com o Bruno, como foi isso Na tudo? verdade, eu conheci Bruno aqui na igreja. Ih, gente, também. Ele era... No dia que ele aceitou Jesus, eu estava aqui no culto das 10, e aí veio uma amiga, que eu não vou falar o nome, não posso. Não falou, então. gente, você viu quem aceitou Jesus? O quê? Ela, menina, um homem lindo. Nossa, que horror. Foi nessa pegada. Nessa pegada. Desculpa estar contando, mas foi bem Tem que assim. contar, eu tenho que tem que contar como foi. Aí eu falei, não vi não, tal. Ela, daqui a pouco ele vai sair, você vai ver. Aí saiu, tá, tudo bem. Aí saímos, fomos almoçar. Ele era amigo de uma pessoa que era do hall de amigos da gente também. E aí a gente saiu, e aí fomos almoçar, e eu conheci ele nesse dia. E aí foi passando o tempo, ele me adicionou, acho que foi MSN na época. Gente, a gente é velha, tá? É MSN, é Orkut. Orkut! Nós somos velhas, a gente tem uma historinha aí. E aí me adicionou e a gente começou a conversar, só que assim, eu não queria namorar com ele, porque ele era novo convertido. E antes dele, eu tinha tido um relacionamento com uma pessoa que era nova convertida também. E assim, isso me deixou um pouco... Isso causou um trauma em mim. Sim. E aí eu não queria me relacionar com ele porque ele era novo convertido. Só que assim, ele foi investindo, e a gente começou a orar. E eu falei, tá bom, vamos orar. E começou a orar, só que eu fiquei sempre com o pé atrás.
E aí e ele assim me ligava, me mandava mensagem e tal. E eu sempre enrolando. E aí teve uma vez que ele parou de me procurar. E eu comecei a sentir falta. Eu falei: "Rapaz, É eu tô assim. enrolando com ele e ele parou de me procurar. Ó, o negócio não tá fácil. Deixa eu procurar, viu". E aí meu primo falou: "Ó, deixa eu passar que tem um monte aí querendo ouvir". Eu falei: "Ó, ele tá me falando é de Deus". E aí pronto, aí eu comecei a procurar também, e aí a gente começou a namorar. Aí namoramos, 2 anos, e depois de 2 anos nós casamos. E foi, assim, muito difícil da gente casar, porque na época, eh, assim, eu arquei com tudo, porque assim, tinha uns problemas na família de Bruno, que a família dele não queria, porque eles não eram crentes, e assim, várias coisas que aconteceu, e assim, só tinha eu para arcar com tudo. E Deus fez um sobrenatural, porque Deus levantou tanta gente, assim, para prover tantas coisas, Pra assim, que eu não ajudar. tinha, e para me abençoar financeiramente também, E é né. sempre Porque assim. porque e assim, eu não tinha sonho de casar. Uau. Eu quando não conhecia Jesus, eu não queria casar, eu falava: "Ó, se eu encontrar alguém, eu vou morar junto", sabe. Eu não tinha esse sonho, não tinha esse sonho, não era forte em mim, não Sim. tinha despertado esse sonho Uhum. em mim. E quando eu me converti, a primeira coisa que despertou no meu coração foi Foi casar. casar. Uau, que E eu falei: lindo. "Meu Deus, eu que não queria casar, agora quero casar". E aí ele falou: "Não, vamos casar, só não se vê". Eu falei: "Não, eu quero Eu casar quero com tudo que tudo. eu tenho direito. Quero minha festa, quero vestido de noiva, quero tudo". E Deus, assim, proveu tudo, mesmo assim na Uau. época, ele ainda não podendo, tá arcando junto comigo. Claro que ele me ajudou, mas não com tudo que seria para a gente casar. O Senhor abriu tantas portas, Uhum. assim. E assim, foi do jeito que eu sonhei, no Uau. lugar que eu queria, com o buffet do jeito que eu queria, a decoração que eu queria, foi tudo do Maravilha. jeito que eu sonhei. E foi um presente de Deus, porque Uau. outro eu não posso dizer que não foi outra coisa senão a mão de Deus, nisso tudo. Deus proveu tudo, assim como na minha casa também, Deus me deu os móveis todos, a minha casa, assim, Deus proveu. É aquela coisa que Sobrenatural. Deus é Deus de família mesmo, Uhum. porque Ele provê, Ele levanta pessoas, Ele levanta coisas de onde você não tem, né, para te abençoar, para dar assim: "Ó, é Verdade. presente meu". Uhum. E Deus me presenteou com tudo. E assim, não faltou nada pra gente no nosso casamento, na nossa Glória a casa, Deus. apesar de da gente, sim, foi montando a casa aos poucos, porque tem gente que fala: "Não, só vou casar quando eu tiver minha casa Tudo. própria, É. quando tiver", não. Assim, Deus, ele vai nos dando, sabe. Às vezes não é do jeito que a gente quer, no começo, mas Uhum. aí depois o Senhor vai ajustando, e aí vai te abençoando, e quando você vê, sua casinha está do jeito que você quer, Deus abre portas para você comprar a sua casa própria. Então, assim, nem sempre quando você casa, você tem tudo, Uhum. Exato. né. É verdade. Eu conheço várias pessoas que casou não tinha nada, e que hoje tem tudo o que Tudo. sonhou, Uhum. porque é Deus que provê, é Isso. para ele ver que não depende de nós, que depende dele. E como eu falei para a Bruna, a gente fala sempre que a gente casou para a glória de Deus, que se Uhum. fosse para a nossa glória, a gente teria tudo. Deus não precisava dar nada a gente, Isso. mas quando é para a glória de Deus, é Deus te falando: "Quem provém sou eu, Isso quem aí. dá as coisas sou eu". É isso mesmo. Então, como foi para a glória dele, foi ele que me deu tudo, sabe. Eu não tinha Amém. nada e o Senhor proveu tudo, Que e foi lindo. realmente para a glória do Senhor. Que lindo. Oh, que lindo. Agora eu já vou entrar assim na seara, pra poder continuar aí, pra vocês entenderem o contexto, tá? Ela Amém. contou como é que começou com o Bruno. Agora, e a surpresa? Quem pediu quem em casamento? Que agora tá uma moda das mulheres terem Não, pedido. ele que me pediu. É tudo a moda.
Não, sei lá, gente, é porque agora Não, tá, né, hoje as mulheres estão tão mais mais avançadas, estão mais elas avançadas, mas estão eu ainda ou não avançadas ou desesperadas, a gente não sabe ao eu não certo. tô nessa ainda não. Para mim tem que ser A tudo moda a moda antiga. antiga, o homem pedir, e E ele ce que me e pediu. você esperava? Esperava, porque a gente já conversava muito Ah, tá. sobre quando casar, e assim, e eu não sou uma pessoa muito romântica não. Eu confesso, eu não sou muito romântica, eu não tenho aquela coisa de: "Ah, tem que se ajoelhar e me pedir", eu não tenho muito isso não, então foi muito tranquila, assim, não eu sou uma pessoa muito envergonhada, que eu não gosto daquela coisa de: "Ah, vou ter que se ajoelhar na frente de todo mundo e me pedir em casamento", eu não queria. Não, Falei: "Não, ó, se você se me fizer, vai ser não. fizer na frente eu vou dar um não", eu falava a ele: "Se você fizer isso na frente das pessoas, eu vou dizer não e você vai ficar com Verdade. vergonha". E aí foi uma coisa só eu e ele mesmo. Ele Sim. me pediu em casamento, foi eu e ele, e aí depois ele foi conversar com os meus pais, com meu pai, com minha mãe, e aí foi uma coisa que não foi uma surpresa, assim, porque a gente já tinha Você já conversado, certo, a gente falado. já tinha a gente já sabia quando seria, e por causa de mim, né, porque eu não gosto muito dessas coisas, assim, por eu ser mais reservada, mais envergonhada, foi do jeito que eu queria, foi do jeito que Sim. eu sonhei, foi eu e ele e Deus. Então foi E nesse tempo do casamento, de tudo, da preparação que você falou que foi tudo providência do Senhor, e uhum, que lindo, né, um testemunho como esse, porque é isso, às vezes as pessoas elas precisam, né, dar um start. O é, casamento precisa acontecer, mas elas ficam: "Ah, mas eu é, preciso esperar". É igual assim: "Ah, aquela roupa eu vou usar". Não, quando eu emagrecer, é. eu vou usar aquela roupa. E às vezes eu digo assim: "Minha filha, agiliza, vai começar a Dá caminhar". dá o primeiro passo que eu, né, Exatamente, que o não tô restante eu junto, garanto, né. exatamente. E às vezes as pessoas ficam esperando, assim, Hã. começar e às vezes passa, e aí não construiu, deixou de viver os milagres de Deus, o sobrenatural acontecendo, e é tão lindo ver, assim, né, o construir de Deus, né, na vida de vocês, Uhum. até hoje. Hoje a gente fica mais próximo, então dá para perceber, É, né, a construção que Deus fez, e agora dando um lindo pacotinho de presente é, com um laço, assim, bem lindo. enfeitado. Que é um Bem, risonho bem só, gente, a mesmo, coisa é. mais gostosa na vida. E com a chegada de Davi, foi surpresa ou não foi? A chegada de Davi foi muito surpresa para mim, assim, muita gente conhece, muita gente que é daqui da igreja Uhum. conhece o meu testemunho, né, com a chegada de Davi. E assim, foi uma surpresa porque a gente não estava conseguindo ter filhos, Vocês né. estavam tentando há quanto A tempo? gente já estava tentando há quase 2 anos. Só que assim, quer dizer, a gente já estava tentando há algum tempo, Uhum. aí quando chegou na pandemia, eu falei: "Ó, não quero ter filho agora, porque Sim. tá tudo no escuro, eu não sei como é que Uhum. vai ser, hospital". Aí eu Abortou o sonho. abortei o sonho. E aí fiquei um pouco esperando a pandemia dar, aí quando passou um pouquinho, que começou a normalizar mais as coisas, eu voltei a tentar. Uhum. E assim, a gente fez os exames, né, e tinha dado um probleminha no exame de Bruno, Uhum. que assim, seria mais difícil de eu engravidar, né. E aí a gente vinha tentando e nada de conseguir engravidar, nada de conseguir, e foi quando eu fiz o GC, né, o Uhum. grupo de cura. Eu fiz o grupo de cura em novembro, e o grupo de cura foi desculpa, ao Certo, vivo é ela assim, ela afirmou aí, ó, certo, ela ao vivo é confirmou. Pois assim. Desculpa, viu. imagina. E aí foi quando eu fiz o grupo de cura, e no grupo de cura os presentes proféticos foram quase todos, né, de que eu iria engravidar, que eu ia ter um filho, e aquilo ali eu confesso que eu fiquei muito incrédula, porque quando Uhum. você vai tentando um tempo, você vai, assim, tem horas que vem no seu coração a incredulidade, né. É igual quando a gente está passando por um momento difícil, quando vem no nosso coração que a gente vamos desistir. É isso. Vamos desistir porque não vai dar certo, porque está difícil, porque você não vai conseguir. E o diabo também sopra isso na nossa mente, Exatamente. né, que é onde ele mais trabalha, na nossa mente. E aí, na nossa mente, ele fala que não vai conseguir, que não vai dar certo, você não vai ser mãe, É isso.
todo mundo vai ser mãe menos você, e ele tenta minar os nossos sonhos, né? Mas aí vem o Espírito Santo de Deus e vem e fala conosco, não. Era essa palavra que eu ia falar agora, em Salmo 113, 9. E o Espírito Santo sempre me fazia lembrar nessa palavra, né? Que fala assim, faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Então, toda vez eu falava a Deus, na tua palavra diz em Salmos, que o Senhor é que faz estéreis mãe de filhos. Como é que está no início da sua versão aí? Faz com que uma mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. Das rivais, até a gente estava comentando a respeito sobre lar e casa, né? E aqui, ó, que interessante, as versões mudam, né? E é bom a gente ver várias versões, porque ó, às vezes a gente vê assim, porque casa, na verdade, é a construção material das coisas, porque a gente estava falando aqui. Mas lar é diferente, lar é o que está dentro, né, do ambiente estrutural. E aqui na minha versão diz assim, dá um lar a estéril, e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia. Ah, que coisa linda, né? Você vê assim, dá um lar. Então, assim, na verdade, não é a parte estrutural. Por isso que Lili foi linda comentar o testemunho dela, porque a parte tudo material Deus fez. Mas o lar, né, da construção do que eles vinham plantando era ela e Bruno, né? Então, assim, do que eles plantaram, do aconchego da casa, da forma como as coisas iam acontecendo. Então, Deus fez isso, porque ela entrou em oração, ela buscou os pés do Senhor, que sempre é o melhor lugar, é os pés de Jesus. E aí hoje a gente vê que a sociedade fala que a gente não precisa de um lar, né? Não. Para a gente ter filho. E de uma né? família de uma família precisa. não. E aqui prova que a gente precisa, porque a palavra de Deus diz isso. E a palavra de Deus é verdade. Né? Então a gente prova na palavra de Deus que sim, que Deus é Deus de família, que Ele nos dá lar, que Ele nos dá marido, que Ele nos dá filho, né? E não o que hoje a sociedade fala, que a gente pode ser mãe solo, porque isso agora de mãe solo tá... É febre. Ficou na moda isso, né? Não, você é mãe solo. Não, Deus não quer isso para nossas vidas. Exatamente. Deus não quer que a gente seja mãe solo. Exatamente. Deus quer nos dar um lar, Deus quer nos dar um marido, Deus quer dar um pai para os nossos filhos, né? E isso que é mais lindo que diz a palavra, isso que é mais lindo, porque a palavra confirma, né, as coisas que o Senhor quer para a nossa vida. E era isso, essa palavra, eu sempre orava, eu falava essa palavra, eu falava, Deus, o Senhor faz isso. Eu não sou estéril, meu Deus, mas se eu fosse, o Senhor, mesmo assim, me daria um filho. Sim. E eu acreditava naquilo ali. E na época do GC, eu estava um pouco incrédula. Porque, assim, eu tinha feito alguns testes antes, e aí dá negativo, você vem aquela tristeza no seu coração. Mas foi um momento que eu não esperava. Foi um momento que eu menos esperei. Foi quando... veio essas palavras proféticas, eu não estava esperando. E aí passou, claro que meu coração se alegrou diante daquelas palavras, diante dos presentes proféticos, meu coração se alegrou, mas eu descansei literalmente no Senhor. E o GC foi em novembro, e quando chegou em dezembro, do nada, não estava sentindo sintoma nenhum, estava sentindo nada, simplesmente minha menstruação atrasou 2 dias, 2 dias eu falei, ó, vou fazer, mas 2 dias eu acho que ainda tá muito no comecinho, não vai dar nada. E aí em casa, sem contar ninguém, nem contei a Bruno, eu comprei o teste de gravidez e fiz, e quando vi aquilo ali, falei, meu Deus, eu tô grávida, não tô acreditando nisso. E foi assim, eu comecei a chorar, né? Chorar desesperadamente. Pode chorar. Assim, é normal. Calma. Chore. Pode chorar. E aí... eu falei que tinha um momento do choro, viu? Que eu falei que não é só de alegrias que a gente vive. E aí foi quando, obrigada. E aí foi quando eu fiz outro teste para confirmar. E aí o outro teste deu grávida também. E aí eu liguei para a Bruna desesperada. Eu falei, tô grávida. Você aí eu não cheguei meu Deus, quem disse? Não, eu tinha que contar para alguém aquilo ali.
Ansiosa, amada. Muito amada, não esperou. Muito. Ansiedade. Oh, meu Deus, trabalha nessa ansiedade. Não consegui, não. Liguei na mesma hora, falando. E Gente, aí, imagina, falei. o bichinho tava onde? Você ligou, amada, Tava tô com grávida. aluno. Tava com aluno. E eu falei pra ele, ele mentira. Eu falei, aí mandei, né, E ele não o desmaiou não, teste. bichinho? Eu não sei como foi a cara dele, né, porque eu não tava. Queria ver a cara dele, pessoalmente queria, Mas a mas ansiedade não permitiu, não né, consegui, Não, não fez nem chamada permiti de vida. nada. Olha, eu fiquei tão lembrou disso, desesperada não. quando eu vi aquilo ali. Aquele resultado positivo que eu não estava esperando, Uhum. né, quando eu vi, não, eu tinha que desabafar, eu tinha que falar com alguém, tinha que ser o pai, né, que eu não vou Uhum. dar notícia a outra pessoa que não fosse o pai. E aí eu Mas ela lembra do pai. Claro. Vai não. que tem as amigas que não lembram do pai, né? Não, eu Liga pra tinha mãe. não, eu tinha que ligar pra ele. Ele também não ia me perdoar se eu fizesse o contrário. Uhum. Ia falar, não, eu tinha que ligar pra ele, e aí eu liguei pra ele e contei. E assim, eu lembro que logo ele chegou em casa, assim, e a gente se alegrou muito e a gente orou agradecendo ao Senhor por essa bênção. E assim, eu acho que não teve uma surpresa, uma notícia melhor em toda a minha vida, que é você descobrir que você está gerando um fruto, né, seu e do seu marido, e que foi o Senhor que lhe deu, né? Porque eu não tenho dúvidas nenhuma que foi o Senhor realmente que me deu essa dádiva, essa bênção de ser mãe, né? Eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso, porque o Senhor, ele é maravilhoso, ele tem prazer em nos abençoar. E quando ele sabe que isso é o desejo do nosso coração, aí que eu acho que o prazer se dobra, né? E ele fala, não, chegou sua hora, chegou sua vez. E eu sempre tive isso no coração, que há propósito para todas as coisas, mas também há o tempo certo do Senhor em nossas vidas. Não era para ser os 2 anos antes que eu comecei a tentar, não era para ser na pandemia, era para ser agora, era para ser nesse momento, sabe. O Senhor, ele faz tudo perfeito e eu talvez, se fosse antes, eu não teria a maturidade que eu tenho hoje, não seria da mesma forma, eu não veria da mesma forma, né. Mas hoje eu vejo realmente que foi um presente de Deus, assim, que Deus colocou nas nossas mãos para a gente cuidar, disse: "Ó, é meu, mas eu tô te dando nesse momento para você cuidar". E foi, assim, a surpresa mais feliz da minha vida, eu Oh, não tenho que lindo. dúvidas disso. Glória a Deus. Olha, Você também, vocês como mãe, vocês sabem que mas você falou um ponto-chave aqui. Na verdade, é a preparação que a gente acha que a gente às vezes está preparada e para não aquilo tá. e a gente não está preparada. E Deus sabe quando Sabe. nós estamos preparadas, né? Com E aí eu certeza. já vou jogar a bola para Gabi, porque a história dela também é uma surpresa. Sim. E coincidentemente eu nem sabia, mas depois que a gente começou a contar aqui, eu falei: "Meu Deus, agora eu entendi o porquê que o nome de vocês veio para mim juntas, porque você também foi no GC". Sim, Foi, ela estava Aham. me contando isso Gente, eu antes. falei assim: "Ó, Deus faz coisas sobrenaturais", Ai. porque, aonde eu falei assim: "Meu Deus, mas por que o nome de Lili e de Gabi?". "Amém, Jesus, eu aceito". E aí botei assim no meu coração, falei assim: "Não, mas é isso, é da surpresa, é da surpresa, amém". Falei assim: "Mas elas têm o que em comum, assim, da história?". Mas eu não consegui achar, como você começou a contar Aham. aqui, eu me lembrei Você do GC, lembrou. porque ela fez agora, você fez ano Aham. passado, ela fez agora, eu falei: "Pronto, Exato. encaixou". E eu tinha sonhado, né, eu estava contando Você a Gabi que falou. eu tinha Isso. sonhado antes de Tati me chamar, e antes de Gabi saber que era eu e você, eu já tinha Aham. sonhado que eu encontrava Olha, ela em Que um lindo. lugar, e a gente começava a falar sobre maternidade, eu olha. contando para ela como estava sendo a minha experiência, e ela me perguntando as coisas. Ó como é que Deus faz, né. Deus já Profético. sabia, tá vendo? Então é tudo profético. É Gabinha, verdade. sua vez de contar a sua Então, história. vamos lá. Eu vim aqui para a igreja com 5 anos. Osvaldo, meu Deus. Juninho. Ô, Juninho, deixa aqui é As informal, pessoas já amada. sabem. É Juninho. Tá É certo. Juninho. Na escola é professor, na escola é professor. Juninho, ele veio com 6 anos. Então, a gente se conheceu nos adolescentes. Na verdade, assim, eu era do Mark, e é o Ministério de Artes, né, da igreja, não sei se vocês conhecem. E, na verdade, eu o vi num culto à noite. Ele não costumava vir pela manhã, que era normalmente o culto que eu frequentava. Então, eu o vi, assim, na época ele estava namorando,
E aí eu Ai, meu pensei Deus, assim chocada. comigo. Quase que eu podia te chamar para as rivais. E aí eu olhei pra ele e eu disse assim, nossa, ele é pra casar, assim. Tinha certeza. Isso, sabe assim, quando você escuta como se fossem uns sinos, assim, eu não sei explicar. Gente, uma que não gosta É. das questões românticas, a outra que é toda romântica. Mas É. Então, assim, eu senti muito que era ele, assim, não sei explicar. Isso eu tinha 13, ele tinha 16, né, pra 17. Então, aí foi acontecendo. Eu era dos adolescentes também, era do Ministério do Louvor, e ele apareceu lá um dia. E aí a gente foi se aproximando, resumindo, enfim. A gente começou depois de 3 anos, assim, mas enfim, na verdade eu tô resumindo, porque eu orei muito, assim, eu tinha certeza que era ele. E na Você verdade, orava especificamente por por ele? por ele, exatamente. Eu fiquei 3 anos orando por ele. E na verdade, assim, o que é que eu, assim, senti confirmação de Deus que era ele? Meu propósito de vida sempre foi a maternidade. Eu vinha, assim, minha mãe, eu nasci prematura, minha mãe teve 5 abortos antes de mim, tenho uma irmã especial e minha mãe perdeu um filho antes de minha irmã. Então, assim, eu tinha certeza que é um ministério, que era algo que minha mãe tinha sofrido, que eu não iria sofrer, mas, assim, era muito claro, desde criança, assim, eu sempre fui muito apaixonada por criança, mas, assim, não é normal. Então, assim, eu sempre tive essa certeza. E Juninho, assim, ele, além de ser um filho excepcional, ele sempre amou criança de uma forma especial também. Então, ele cuidava das primas, dava banho. Que adolescente tem esse olhar, assim? Realmente, ele é fora da curva, né, nessa sensibilidade, enfim. E além da relação dele com Deus. Então, assim, mas principalmente era o propósito, precisava unir esse propósito. Então, antes mesmo de procurar um homem de Deus, um homem que fosse um bom marido, eu precisava que ele fosse o melhor pai. Porque eu enxergo a paternidade não simplesmente como um marido que vai constar aquela posição masculina, não. Eu quero realmente um homem, um marido completamente ativo. sim. Então, assim, ele já é um pai. Benjamin ainda nem nasceu, mas ele já é essa referência, assim. Ele realmente a cada dia me surpreende e Deus confirma, né? Sim. Esse propósito. Então a gente começou a namorar e sempre com esse objetivo. Eu sempre pensava, quando eu pensava assim no namoro, no noivado, no casamento, em desistir, eu sempre pensava nesse propósito. Ele é a pessoa certa, se não for ele, não existe essa pessoa. Então, só que a gente esperou bastante, né, para esse propósito. Então, assim, a gente, assim como você comentou em relação ao seu casamento, Deus é especialista em fazer milagres, né? Porque realmente, assim, ele estava formando, eu estava um ano antes da formatura, e era impossível, improvável, assim, sabe? Não existia a menor condição financeira e, enfim, de maturidade mesmo. E ele começou a trabalhar a gente, desde o início do namoro, a gente estabeleceu uma data, assim. A gente orou e sempre foi regado muito a oração, nosso relacionamento. E a gente marcou uma data, 13 de dezembro de 2013. 2014, agora eu fiquei na dúvida. Amada, se tu não sabe, 2000. Juninho vai te pegar agora. Eu sou terrível, mas assim, 2014, né? 2014. 10 anos em 2014. 2014. 2014. Você faz- Obrigada, você faz- amada. Ela Amada, vai fazer você 10 Amada é bota anos. número. Você me Ela- ajudou muito, eu tô grávida, então eu esqueci. Não, Gente, grávida esquece. Literalmente se esquece muito. Então, se você tá grávida, Exato. esquecer, não fica tranquila. É normal. É normal. Exatamente. Então, a gente marcou essa data. E depois, quando a gente pensou em casar, a gente começou a olhar o calendário e aí descobriu que a gente tinha marcado, que a gente não lembrava mais. Então, ele começou a trabalhar 7 meses. Eu lembro que eu estagiava e, enfim, comprei um vestido, eu fui comprando coisas assim, de forma sobrenatural, porque era impossível com um salário de estágio e ele tinha acabado de começar a vida profissional de odontologia. Enfim, então foi sobrenatural. E nesses processos, assim, sempre eu pensava em maternidade. E sempre Deus me gerava, assim, a gerar, na verdade, me direcionava a gerar no mundo espiritual. Então eu começava a comprar roupinha. Eu sempre pensava, ele vai nascer perto de dezembro. Então ele tem várias roupinhas com 0 a 3 meses. Sério, de verdade. Então, Ele vai nascer em dezembro? não, ele vai nascer em outubro, mas as roupinhas cabem para dezembro, entendeu? Ela já calculava. Ela já assim, mais ou menos. Exato, Tá a gente certo. ama o final do ano, então precisava ser. Mas, assim, sempre a base de oração mesmo. Então, algumas pessoas, assim, eu acho que minha mãe, ele olhava assim, meu Deus, mas o mundo, mas superstição, não dá certo, enfim.
E eu sempre tive a certeza que Deus é fiel. E a gente viajou em 2019 para Israel e a gente comprou um kippah. Exato, um kippah lá em Israel. E eu sempre pensava, eu fiz vários testes durante o meu casamento de gravidez, inclusive lá. Eu tenho certeza que eu tô grávida, mas não, eu sempre tomei a medicação e, enfim, foi no tempo certo, realmente eu precisava dessa preparação. Há cerca de 2 anos, eu lembro até que eu comentei com você, há cerca de 2 anos, eu comecei realmente a ter esse sentimento que estava perto. Mas eu até comentei com o Juninho na época, e ele, não é exatamente agora. Eu fiquei arrasada. E logo depois ele começou a ter esse sentimento também. Aí eu disse, não, agora que não é a hora. Quem não quer sou eu. Isso aconteceu comigo também. Amigo também. Eu queria, Júnior. Não, mas vai ter não. Aí eu ficava murcha, assim, aí depois, não, acho que a gente tem que, agora quem não quer sou eu. Exatamente. Aí fazia, agora quem não quer sou eu. Com 2 anos eu falei, ele não, agora ainda não é. Aí quando deu uns 5 anos, eu não quero filho agora. Tá vendo? Exatamente. Quando você, amado, se você estiver nos assistindo, os amadinhos aí, deixa eu lhe dizer uma coisa, não vale pra mulher que não, viu? Porque você vai tomar um aperto, amado. E aí a mulher vai fazer o do contra, vai. Porque a gente tem um quê de vingativo. Tem uma Eva correndo sempre. A gente tem que falar brincando, mas é verdade. Toda mulher é meia pirracentinha, tá? Então a gente tem essa questão sim. Aí quando você quiser, amada, a amada não vai querer. Então é melhor você ficar quieto. Deixa Deus escolher o momento certo. Exatamente. Mas realmente, naquele momento, eu imagino que a gente não estava preparado, nem um pouco preparado. E logo nesse processo de 2 anos, eu tive uma amiga que teve uma situação assim muito espiritual, enfim, de gestação, ela acabou perdendo. Então, eu me envolvi demais. Então, realmente, eu sofri demais. Então, aí veio o processo, assim, de realmente a gente querer liberar, mas eu não consegui liberar o anticoncepcional. Então, assim, por ter uma irmã especial, e assim, Maria teve medo, então eu não me julgo, porque ela passou por isso, só depois que ela orou, ela realmente confiou em Deus. Então, apesar de orar, a gente tem receios, né? A mulher tem muitas questões. E ainda mais depois de tanto tempo tomando medicação, enfim. E após esse processo, havia o grupo de cura. Na verdade, eu ia fazer o grupo de cura no ano passado com ele. Ele fez antes, não Isso, foi? exatamente. Só que assim, aconteceu uma situação de trabalho que eu precisava entregar e realmente, assim, eu tentei de todas as formas e não era mesmo a vontade de Deus para aquele momento. E nesse processo também, pensando em gestação, a gente tinha comprado um estúdio e logo depois, assim, a gente estava morando no estúdio, aí ele falava para mim assim, amor, libere, que Deus deu isso aqui, Deus deu tudo. Na verdade, se não fosse Deus, né? Ele tem uma fé, assim, eu tenho muita fé, meu Deus. A história, né, assim, eu sou um milagre, então eu não tenho como não ter fé. Mas, às vezes, as circunstâncias da vida acabam, né? Esse processo dessa amiga realmente mexeu muito comigo. Mas eu creio que Deus tem um propósito de cura mesmo. E então, ele falava isso pra mim. Eu disse, amor, vê só. Eu tenho uma oração com Deus que é quando chega meu limite. Aí eu deitei lá eu deito mesmo. Assim, minha oração é completamente prostrada. E eu disse assim, olha, Deus, enfim, chegou realmente meu limite. O Senhor é perfeito, é fiel. Mas, assim, eu sonho com a criança com um quarto. Eu preciso que tenha um quarto. E ele falava, enfim, aí aconteceu da venda do estúdio, a compra do apartamento, e a gente se mudou em outubro. E eu havia liberado, assim, tinha cerca de 6 meses, só que na realidade, assim, eu liberava, mas eu tomava e voltava. E ele... exato, um temor. E... porque a gente fica na dúvida se realmente é a hora certa, né? E então, aí chegou em dezembro, a gente tinha se mudado, a gente continuou a organizar o apartamento em dezembro, e quando foi em janeiro, realmente, assim, eu comecei a planejar, assim, o período fértil, já tinha ido na nutricionista, todas aquelas vitaminas. As preparações, gente. Exatamente. E todo mundo tem opinião, né? Para você se preparar. Então, mas assim, um segredo, como você comentou, Lili, é realmente a oração, é você fechar a porta do seu quarto, é não falar com ninguém, assim, o seu melhor amigo é Deus. Não existe, sabe, assim, na Terra, alguém que te, sabe, assim, no universo, que te ame mais e que realmente sabe todas as suas necessidades, que realmente vale a pena você conversar, que é Deus. Então, eu fiz a mesma oração do estúdio, no quarto de Benjamin. E realmente, assim, no período que ele fez o grupo, o GC, ele recebeu uma profecia que no próximo GC eu estaria grávida, que seria em novembro, né? Porque o GC não teve em novembro, e aí seria em novembro.
E aí foi em janeiro. E eu fiz o teste, né? Antes do GC. Eu disse, olha, Deus, vê só. As irmãzinhas são muito fervorosas, eu acredito. Fiz o teste, deu negativo e vim pro GC. Aí a gente veio pro GC e eu já estava grávida, só que não sabia. Porque o GC foi 26. Na verdade, foi quarta, quinta, sexta, sábado. Não, foi quinta, sexta e sábado. Quinta, sexta e sábado. Isso. Sempre quinta, sexta e sábado. E aí, assim, eu já estava e vim pro GC. Eu disse, poxa, Deus, olha, tá vindo, vim pro GC. Enfim, né? Que triste. É que você veio na expectativa da palavra que foi liberada pra Juninho. Isso, exato, que é pra mim. Que é pra mim, ó. Exato. Mas aí, um dos dias, só que assim, realmente eu precisava de cura, porque eu fiquei muito presa a essa situação dessa amiga. E um dos presentes proféticos foi justamente isso. Foi até Rafa, né? Ela disse que estava com muito receio de me entregar esse presente. E eu dei risada, assim, mentalmente, que eu disse, meu Deus, como Deus é soberano, né? Realmente, eu não estaria pronta pra na frente, né, das meninas. Enfim, e ela me entregou um mordedor rosa. E eu disse, ai, menina. Quando eu ganhei a meinha rosa também. Eu falei, menina. Mas foi muito forte que ela falou assim, isso não necessariamente sobre sua maternidade. Quando ela falou, eu entendi muito forte que era sobre essa amiga, né? Que Deus estava me curando, entendendo que Ele é soberano. Sim. Ele fez o melhor. Então... E vai fazer, né? Vai continuar fazendo. Eu creio muito nisso. E os presentes proféticos foi sobre maternidade, mas as pessoas com muito medo de me entregar. E eu rindo, né? Que eu disse, meu Deus, é tudo que eu mais quero, né? Em um dos dias do GC, eu não aguentava ficar em pé de tanto que eu chorava, assim. Realmente Deus fez a cura, tanto em relação a essa situação dessa amiga, quanto em relação à minha vida. Sim. Porque não foi fácil pra minha mãe a maternidade. Então, realmente, assim, foi um limpar de alma mesmo. É que você Deus... carrega uma história, né? Na verdade, não só sua, mas como dos seus antepassados, né? De sua mãe, vó, aí vai vindo, né? Que assim, às vezes a gente sabe aquilo que nos prende, né? Ao passado. Exatamente. Mas você carrega por causa da sua mãe. Você, querendo ou não, quantas vezes você escutou? Isso é um Isso. milagre, que ela perdeu não sei quantos, Sim, tá. Então, sim. isso as palavras são sementes. Então, Com quantas certeza. coisas não germinou dentro do seu coraçãozinho? Com certeza. Né? E aí teve culto no domingo. Eu lembro que meu Sim. sogro sonhou que eu estava grávida. Ele é um homem realmente de visão. Ele sempre tem uns sonhos, assim. E ele sonhou que eu estava grávida. Eu disse, mas será? Fiz o teste. Enfim, mas cria que Deus é soberano e que estaria próximo. E aí ele mandou até uma foto para minha sogra. Ela, Gabi, você tá grávida, tenho certeza. Enfim, descansei. E quando chegou no período do carnaval, atrasou, eu comecei a sentir umas coisas estranhas. Mas quando a gente tá nesse processo, a gente sempre acha que tem alguma coisa estranha, né, acontecendo. E aí eu fui fazer o teste, eu disse, Deus, o GC. A palavra. Eu comprei aquele teste, né, que é... De farmácia. O visor, assim. Sim. Comprei aquele. Aí comecei a gravar. Eu disse, vamos ver. E o Juninho lá, né, fazendo um café. E ele, você não veio, eu vim cá me ajudar. E ele sabia que você estava fazendo teste? Não, claro que não, né? Amado, não surpresa é da surpresa. Não, mas ele acabou com a minha surpresa. Não, ele acabou com o que eu fiz de surpresa. Ele não gostou muito, não. Mas assim, eu acho que eu arrasei. Mas, enfim. E aí, ele fazendo um café e me chamava. Eu disse, ai, meu Deus, enfim, 1 minuto de paz. E aí comecei a gravar. Aí quando eu gravei rapidamente, apareceu grávida e vai mostrar semanas. Eu disse, meu Deus do céu, assim, como Deus é soberano. Eu fiquei completamente impactada. E aí eu disse, meu Deus, eu preciso falar com ele, né? Preciso contar. E ele é muito melhor que eu em surpresa. Assim, eu pareço romântica, mas no fundo eu não sou muito, assim, sabe assim, eu não sou muito bacana para essas coisas. Ele é melhor. E aí, é porque ele supera muito, aí fica difícil competir, sabe? Não que eu queira competir, mas, enfim. E aí, eu comprei um boneco. Na verdade, era para eu colocar o teste, né? Eu, enfim, grávida... Enfim, não percebi que era o teste que eu precisava. Eu comprei um brinquedo. E aí dei pra ele. Não entendeu. Não entendeu. E aí eu comecei a gravar do corredor e disse, olha, porque ele passou, engraçado, assim, não sei se vocês passaram por isso, por várias mudanças profissionais. Assim, um boom, 360 graus, mais ou menos, a nossa vida aconteceu. E eu comecei a gravar, amanhã você começa uma nova etapa profissional, e então eu acredito que vai fazer todo sentido pra você, enfim. Aí filmei, e ele, sim, o que é isso? Porque eu sempre comprei
dei presente, roupa, então para ele era mais um. O amado não entendeu Eu que disse, foi a amado, comunicação. E aí eu disse, meu Deus, enfim, aí escrevi uma carta e ele não entendeu. Eu disse, Oswaldo, pelo amor de Deus, você tem doutorado. Leia a carta, só isso. Aí ele fica chateado, ele disse, ai, não valeu não, então, amada, a gente nunca sabe. Talvez se eu saísse correndo, ele ia se emocionar. Enfim, mas foi assim, mas realmente, assim, um milagre, porque apesar de não ter tido nada em relação a médico, de dizer nada sobre a gente, era um processo que eu precisava, assim, ultrapassar barreiras, né, de medo, de receios, e, nossa, ele é lindo, Benjamin. Ele é uma Gente, fofura. essa fase é muito gostosa. E eu só peço, assim, Deus, que ele venha igual ao Oswaldo. O mundo precisa de mais Juninhos, Oswaldo, elétrico, e tem mente muito a Deus. E ele é bem assim, elétrico, aparentemente parece. Tá vomitando, não? Não, passou, glória a Deus, por essa Graças fase. a Deus. Lili teve também? Muito. Mas a minha primeira Nos gestação não tive primeiros nada, 3 mas meses. Só nos 3? Não. Os primeiros 3 meses foi o pior. Eu não conseguia fazer nada. Só vivia na cama. Eu não tinha vontade. Até malhar, que eu tava na fase de marombeira, né? Tá. Nem malhar eu conseguia, porque eu não Nada. tinha ânimo pra nada. Passei 3 meses assim, Arriada. só arriada. Não, e assim, como elas são mãe de um menininho, né? Eu já tô com 2. E aí, na minha vez com Atila Neto, foi... Gente, não use no Varing. Olha eu fazendo a propaganda pro negócio. Eu engravidei com um método, na verdade, né? E eu tava na surpresa, porque eu não imaginava nunca na minha vida que eu ia engravidar logo que eu Depois tinha de acabado. casar. Porque não tinha o quê? Eu tinha um ano e meio de casada, eu acho. Nem curti o casamento direito, gente. Não tinha viajado, não tinha feito nada, aquelas programações, nada. Aí engravidei, tava estagiando e fazendo 2 faculdades ao mesmo tempo. Então, assim, eu não tinha tempo pra pensar Ter em filho, nada. E aí, eu até contei no episódio 1 que a gente morava num apartamento grande, e aí nesse processo, antes eu descobrir que eu estava grávida, a gente vendeu o apartamento e aí compramos um na planta. Atrasou o da planta. E aí nós fomos pra onde? Pra um quarto e sala, pra um estúdio. E eu engravidei, eu falei, cadê o quartinho? Mas, amada, você tava no início do casamento, Eu tava né? no início de tudo. Então, assim, pra mim foi muito. E foi. Eu contei que, assim, eu não tinha preparação nenhuma de organização. Ser organizada desde sempre. Não, nunca fui. Mas eu precisei ser, porque naquela fase que eu tava ali, eu tava extremamente me vendo assim. Ou era eu entrava, o Átila entrava, ou o bebê entrava. Porque num quarto e sala, como é que você faz, né? Não tem bercinho, não tem armário, não tem nada. E assim, e não tinha amigas pra compartilhar. Porque ninguém estava vivendo aquela fase que eu estava vivendo, né? Então, assim, e troca de figurinha zero com ninguém. E eu desesperada, e eu fui entrar na internet e disse assim, eu preciso, ou eu entro, ou as fraldas entram, porque aí começa o mundaréu das fraldas, que você não sabe se enfia a fralda, né? Todo mundo quer te dar, amor, vou te dar a fralda. E aí vinha os pacotão da fralda. E eu falei assim, não me dê nada, porque ou eu entro, a fralda entra no meu lugar, entendeu? Eu não tenho cama pra sentar. Minha cama e a sala e a cozinha era tudo junto. E aí ela falou assim, não tem como eu fazer. E o bercinho ficou aqueles pack and play desmonta e monta, né? Enfiado colado na minha cama. Então, assim, foi uma fase que eu não vivi essa questão de curtir o quartinho, de projeto de quarto, que bonitinho. O trocador era na cama mesmo. E tava tudo bem. E eu precisei me adaptar. Então, o fato da gente se preparar, né, para ter um filho é muito importante. Você ter um lugar adequado. Você chorou. Eu acho que você contando testemunho, eu falei, eu acho que eu não orei nada, Jesus. Foi então pegar tanto de surpresa. Mas que bênção, minha amada, que você não passou por isso. Eu não orei, acho que eu orei pouco, Jesus, né? Eu passei tanto trabalho, meu Não, Deus. amada, olha, você foi agraciada mais rápido. Mais rápido. E Aham. assim, e viver isso tudo, assim, sabe? De não ter uma preparação. Aí o que eu fiz? No segundo também Já foi o cúmulo da preparação. Aham. Aí me preparei, aí fiz coisas que no outro eu não fiz, até pilates, coisa que eu nem no outro, né? E comidinha regradinha nunca, porque também teve o agravante de que eu tive síndrome de HELP no primeiro, e o segundo eu tinha a sentença que assim, se você for ter de novo, você vai morrer, Tatiana. E aí era o temor. Uhum. Então eu levei 8 anos para
para engravidar, né, e assim, engravidar com muito medo. Dizer: "Ai meu Deus, eu tenho um filho, eu já tenho um filho. Se acontece alguma coisa comigo, meu Deus, e o parto?", sabe. Então assim, eu já fui com aquele temor. Aí sim, eu chorava, vomitei do início ao fim, tudo que eu não tive no outro, eu tive nesse. Uhum. Do início ao fim, mas assim, comecei a preparar meu lar, assim, né, trazer o aconchego. Cheguei pra ti lá, né, falei: "Você que vai escolher o nominho do seu irmão, a sua irmã, a mamãe vai deixar você". Não fiz, também não sei gente, a gente parece românticas, mas na verdade tem uma frieza latente no nosso coração aqui, que, eu não assim, estourou o negócio, foi todo mundo tinha ai gente, espera aí, deixa eu falar, vou rasgar agora a Camila Barros. Não profetize, gente, se você não sabe se é menino ou menina, na barriga de ninguém, em nome de Jesus Cristo, porque vinha tanta profecia, porque eu já tinha um menino, que diziam que era uma Menina. menina. E falavam, 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 e que eu internalizei Sim. e Era eu ia era verdade. verdade aquilo ali pra mim, que eu ia ter uma menina. Mas eu ficava cada vez que eu ia orar, eu não sentia que era uma menina. Aí eu já achei que era Sério. coisa da minha cabeça. Aí eu falei assim: "Eu tô ficando maluca, eu tô grávida, tô ficando maluca". Porque toda grávida pensa que tá louca. Tem um Aham. momento que a gente acha que, né. Falei assim: "Então, com certeza é alguma coisa nisso". Eu falei: "Meu Deus, eu preciso viver o que o Senhor quer". Aí quando estourou o negocinho, no Que meio do deu azul. estacionamento, minha mãe que pegou o resultado, aí estourou o negocinho, que só ela sabia o que era. Eu fiquei tão triste, tão triste, tão triste, porque eu tinha feito na minha Sim, cabeça que ia a ser uma projeção. menina, e eu estava com esse sentimento, assim: "Ai, vou ser mãe de menina, vai ser muito legal". E aí, então eu construí na minha mente que era menina. Quando veio o resultado que era menino, aí eu me abati, eu fiquei Você numa se tristeza. Me decepciona, né? decepcionei, de fato. Porque foi uma verdade absoluta por É, anos, né. Por é. muito Aham. tempo, durante 8 anos eu ouvi assim, porque assim, você engravidou, não pergunto direto pra você, quando vai ser o próximo? É um Quando vai ter uma menininha, saco. É, como se o próximo filho meu vai ser fosse uma menina, menino, mas é viu? assim, se É. fosse uma menina assim, e o menino vem É, quando? tem que fazer uma menininha para ficar um casal. Ah, É. E aí falavam isso direto pra mim, e assim, e querendo ou não, você vê como as palavras elas machucam e Você ferem a gente. internaliza isso, né? Exatamente. Então, na minha cabeça pleníssima que ia ser uma menina. Tanto é que Gabi que fez o projeto, uhum, ela viveu isso sim, comigo no meu do quartinho, porque eu falo assim: "Gabi, eu não tive o quarto, Gabi, no de Átila sim. Neto". A gente viveu o quartinho, assim, milimetricamente, porque eu não tive a experiência do primeiro. E viver essa preparação foi tão importante pra mim, sabe, no Uhum, segundo, que eu vejo, assim, os detalhes que Deus deu a vocês no primeiro, assim, o que eu não tive no meu primeiro, uhum. eu tive no meu segundo. Então, assim, se você também não teve, sabe, as melhores experiências no primeiro, tenha certeza que Deus sempre tem algo melhor Verdade. no segundo, na segunda Uhum. vez, na segunda etapa, sabe? Porque a gente não precisa viver as mesmas experiências que a gente viveu. Gabi não viveu as mesmas experiências que a mãe dela viveu. Eu não vivi as mesmas experiências que a minha mãe viveu. Lili não vai estar vivendo as mesmas experiências que a mãe dela viveu. Porque eu acho que Deus é um Deus tão detalhista que quando a gente quebra as nossas maldições, né, hereditárias, a gente vive um novo de Deus, né. E ele faz cada um viver sua própria experiência com ele, Exatamente, né? Nem a exatamente. experiência que eu tive com Deus não vai ser a mesma que você tem, De jeito né? nenhum. Cada um de nós tem uma experiência diferente. E glória a Deus por isso, né? Que Isso, a gente glória a pode ter Deus. as nossas próprias experiências com o Senhor. E eu acho que aqui um ponto importante também de tratar, né, ainda mais Gabi grávida, por favor, gente, não fica metendo a mão na barriga, Por Senhor da favor. glória, por favor, a gente, assim, eu e Lili já passamos por isso, assim, por favor, não, se você não tem intimidade, não faça, amada, é chato, é ruim, entendeu? A gente se sente mal porque, assim, a barriga é nossa, não é sua, não ficar alisando a mão na A gente dá barriga. aquela risada sem graça. É, de tipo assim: "Tira a mão, sai em nome de Jesus". Mas assim, com muita delicadeza a gente tá falando assim com vocês, mas é verdade, assim, eu acho que tem aquelas as verdades que as mães acabam não dizendo por delicadeza, mas a gente que já é mãe, aí já começa a ficar zero filtro, a gente pode dizer pra vocês: "Por favor, mulher grávida, não mete a mão". Outra coisa, igual a mesma coisa, não mete a mão na cabeça, a criança pequena, não é pra pegar na mão, É. não é pra pegar na cabeça da criança, não é pra dar beijo na criança, não faça. Quiser, pega no pé, se tiver de sapato, tá? Você pode até pegar no pezinho assim, e olhe Mas lá, isso e é olhe lá. difícil, viu? Porque a maioria já vem certo na mão Por do que bebê, eu será, não sei. né? Por que será? A Eu gente, sempre a fiquei com gente ouve sempre isso, não pega em mão de bebê. não, se Mas a pega. primeira coisa, quando eu venho
a primeira coisa que fazem é pegar na mão. E aí dá um trabalho para a mãe ter que limpar, porque a criança vai botar a mão na boca, não sei onde é que Sim. você enfiou a sua mão, entendeu? Então, assim, cuidado, gente, é por precaução, é por ajudar as mamães que estão chegando Sim. aí no, né, nessa nova etapa. Então, olhe, ore de longe, olhe que linda essa barriguinha, mas não precisa meter a mão, não precisa abraçar. Não agarre também as grávidas e dê aquele mega abração. Se você não é íntimo, não faça isso também, porque comprime, amada, você não está entendendo. A barriga vai crescendo, a gente se sente desconfortável. Tudo é desconfortável na grávida. A gente já não dorme bem, a gente já não tem posição para dormir, é horrível, porque aí você não. Quando tá com barrigão, por isso que eu falei, dorme logo, dorme bastante. E como a Lili falou, a gente tá, né, falando aqui antes, cada uma tem uma experiência diferente, né? E não é porque deu certo comigo que vai dar certo com Lili, não é porque deu certo com Lili que vai dar certo com Gabi. Das teorias do como dorme, do como você limpa, do como. Não, gente. Claro que tem vamos dizer, tem um cronograma, sim, tem, que a gente pode até olhar. Mas, por exemplo, aqui eu já falei do enxoval, mas vou falar de novo aqui, ó, o enxoval. Cadê o enxoval do bebê aqui? Porque tem o enxoval da casa, gente, mas o enxoval do bebê. Eu não sei quem foi que criou isso aqui. Só que a gente não usa menos a metade, acho que um terço, né, Lili, que a gente usa disso aqui. Não faz sentido. Pra que isso, gente? É um consumo desnecessário. A criança não vai usar. A gente vai passar adiante. A pessoa que a gente passa adiante também não vai usar. Porque é assim, é surreal. Tem coisa que. 3 fronhas avulsas. Fronha de quê, gente? Um tapete, um kit cama, colchonete para o carrinho. Colchonete para o carrinho. Tá, né, pega mesmo, gente, é a mesma coisa, é só você pegar uma mantinha, enrolar, tá tudo certo. Mas a gente tem essa questão de achar que tá, não, eu tô toda preparada. Aí você compra o kit completo, né, que te vendem lá, você compra o kit completo. E no final das contas, você não vai usar nada daquilo, você vai ficar chateada porque você não vai usar aquilo. Poxa, não comprei, gastei, não usei. Aí se não for seu marido que comprou, você vai ouvir. Vai ouvir. Eu não te falei que isso aí não precisava. Aí já vai dar problema no relacionamento, já vai criar uma intriga entre os pais. Então, a dica que a gente dá aqui para vocês é dialogue, converse, escute seus maridos, mas assim, ore ao Senhor. Deus é aquele que te vê no secreto, ele sabe quem está nessa barriguinha, a formação do seu bebê, ele sabe, ele sonda, ele que colocou ali no momento certo, na hora certa. Então tenha certeza que tudo que a gente, né, tem vivido e vai viver ainda, né, nas coisas do Senhor. E assim, esse assunto nada mais é do que a gente se preparar, né, para a obra da volta de Jesus. É verdade. Né? E a gente sabe que há necessidade da gente se preparar enquanto mulheres de Deus e enquanto mães, porque nós precisamos ensinar os nossos filhos. E eu acho que é o maior legado que a gente pode deixar para os nossos filhos, é a gente ensinar a eles que a palavra é a verdade, que a identidade que eles carregam, né? O coraçãozinho deles, assim, organizar mesmo, sabe? Olha, vão falar tantas coisas, mas a verdade tá aqui, prevalece aqui. E num mundo como hoje, que é tudo tão desconectado, né? E a gente vê isso, assim, isso aqui é um achado. A gente poder sentar à mesa, a gente poder compartilhar. Quantas não tem? Quantas estão aí enfiadas, né, na casa, num quartinho escuro, às vezes só com o celular, e é o que você tem, e você acha que, né, os virtuais vão te ajudar. A gente sabe que não é bem assim. Então, peça ajuda. A gente estava conversando antes aqui, as meninas fazem terapia também. É importante você procurar ajuda, procurar conversar com quem entende. A fase da maternidade, ela é difícil, sim, mas ela é possível, mas ela é cheia de altos e baixos. Os hormônios da mulher são extremamente complicados. Então, não deixe de falar, não deixe de procurar ajuda, sabe? Não viva uma maternidade só. E é importante, você falou do papel do homem não ser o coadjuvante na história. Trate o pai como o principal da história, e junto com você, né, ambos são uma sua carne. Né? Eu vejo muito o Bruno, ele tem assim, Davi, o troféu dele, né? Ele chega aqui, ele tem uma alegria, um orgulho assim de carregar. Você vê a felicidade estampada na cara, e quantas das mães não deixam o pai carregar
amada, em nome de Cristo, você carregou 9 meses, deixa o amado carregar também. Sim. Faz parte do processo, é importante isso para eles, né, enquanto certeza. pais, e a paternidade é muito faz uma falta, né, e é É necessária, né. fundamental, na vida da criança. Né, Ter um um pai, ter uma Tem que ter. figura paterna. é importante. É muito importante, muito. Então, assim, viva essa maternidade real, né, larga um pouco o virtual, eu sei que você a gente teve curso de noivos agora recente, e teve uma moça que falou assim: "Ah, não, mas é porque uma pastora que é blogueira tá vivendo isso, o marido faz isso", eu falei: "Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa, para de olhar, se você está pensando em engravidar, para de olhar agora, porque o que ela vive vai ser diferente do que você vai viver. E aí, se o seu marido não fizer exatamente como aquele marido está fazendo para ela, porque ela vive disso, da imagem que Sim. eles vivem, né? Tá levando o cafezinho para ela, com as frutinhas cortadinhas, com o cafezinho arrumado, ela toda maquiada. Falei, isso é uma realidade dela. Então, não queira viver isso, porque a maternidade real, amada, a maioria das vezes não será assim, você vai estar descabelada, sem tomar banho, você vai ficar desesperada para lavar o cabelo, e tá tudo bem. Mas, assim, não queira comparar, por exemplo, a maioria dos maridos, no meu caso, a Átila trabalhava o dia todo fora, né, a Bruno também trabalha o dia inteiro fora, Juninho, Sim. Osvaldo, eu vou acostumar com esse nome, Não, trabalha o pode dia ficar. trabalha o dia inteiro fora, então assim, a gente acaba acolhendo a maternidade, mas quando eles estiverem em casa, façam eles viverem também, mas não traz a cobrança, porque eles trabalham fora. Então assim, Com aquilo que você certeza. tem visto nas redes sociais de outros casais, de outros pais, não traga para sua vida não. É um conselho que eu dou para vocês, né, enquanto já mãe de 2, assim, por favor, as pessoas têm comparado muito a sua vida real, querendo que a virtual seja assim, e não é. E aí você vai se frustrar, e você vai ter que contar para sua terapeuta, para sua psicóloga, e aí você vai chorar: "Mas eu queria o marido assim", não vai ter assim. Então, já não assiste, que é melhor, para não ter comparações. Queria que vocês deixassem uma mensagem também para as meninas que querem, as tentantes, né, acho que é importante você falar para as tentantes, as futuras mamães, né, ou que estão grávidas, vocês deixarem uma mensagem para a gente Agora é finalizar Ah, aqui. você. sou eu Ah, mesmo. agora é ela, coach Agora muito é bom, você. botou jogou a bola. Então, em relação às futuras mamães, assim, é persistir, é não desistir, né? Que acaba sendo também o foco das tentantes. Mas, assim, se apegar, eu acredito que o momento de você gerar é um momento tão íntimo com Deus, né? De evitar compartilhar certas coisas, porque ninguém vai entender, a não ser quem Isso. já foi mãe, né? Uhum. Sem julgamentos. Vai entender, porque às vezes você tá tão entusiasmada com a situação e que, enfim, as pessoas não compartilham, como você comentou, você engravidou tão jovem, mas foi um momento tão sublime, assim, Sim, a escolha de Deus, assim, você já tinha uma exatamente. maturidade que muitas vezes a gente com mais idade não tinha. Uhum. Então eu acredito que é se apegar a Deus em oração e consagração e falar, profetizar muito para a criança, né? Todas as bênçãos, louvores, eles estão escutando, né? Sim, Falam que a partir da 16ª semana eles já exato. escutam. Então, profetizar, evitar conflito, confusão, estresse. Saia de problema. Isso, exatamente. Se aprofundar em Deus mesmo, que é o segredo, né? Em oração. Com certeza, com certeza. E você, Lívia? E o conselho que eu dou é assim, eu sei que tem muitas mulheres que querem gerar e não podem, né? Uhum. E tudo começa na oração. Começa a orar, às vezes tem mulheres que já oram tanto tempo, né, e muitas vezes pensam em desistir, acham que aquilo ali não é possível, mas em Deus tudo é possível, Uhum. sabe. E assim, antes de eu imaginar que Deus iria me dar um presente de um filho, eu orava com a mão na minha barriga. Uhum. Eu profetizava: "Deus, eu vou gerar um filho, eu vou gerar um homem ou uma mulher de Deus, um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo", e eu começava a falar as características que eu queria que meu filho tivesse. Uhum. "Meu filho vai vir assim, assim", e eu já gerava, eu mesmo antes Sim. de ter meu filho, mesmo antes de imaginar que meu filho vinha, eu gerava Que aquilo dentro de bom. mim em oração. E assim, não desista, porque Deus, ele prepara o momento certo, Amém. sabe. Não vem na hora que a gente quer, Não, não vem na hora que o nosso marido quer, vem na hora de Deus, na hora dele certíssimo. cumprir o propósito dele. E
tudo é para a glória dele. Vai vir num momento que vai glorificar o nome dele. Tenha certeza disso. Não deixe Satanás ficar minando sua mente, porque Satanás ama minar a nossa mente. Ele quer colocar tudo o contrário que a palavra de Deus fala, ele quer colocar. Mas venha para a Bíblia, venha para a palavra. O que ele colocar na sua mente, você não. Eu não aceito isso, porque a palavra de Deus diz isso, isso e isso. A palavra de Deus me fala que ele faz estéril mãe de filhos. Então, ore pautado na palavra do Senhor. E no momento certo, no momento de Deus, ele vai lhe presentear com a bênção que ele tem para a sua vida. Amém, amém. A gente encerra aqui esse segundo episódio da série A Preparação, né, com essas duas lindezas aqui, com, né, Davizinho. Depois a gente bota umas fotos de Davi aí, de Davi, de Benjamin, que tá aí aguardadinho, tá calminho ainda. Daqui a pouquinho ele vai estar nessa barriguinha aí, mas estamos aqui encerrando então, e na próxima a gente vai ter de novo mais um, né, o último episódio online, para depois a gente estar presencialmente. No terceiro episódio a gente vai falar sobre o enxoval, e aqui eu estou com uma série de listas, nós vamos abordar sobre esses enxovais aqui, né, e qual enxoval que você precisa para a nova fase que você está vivendo, e se você precisa disso tudo de verdade, e qual é o enxoval que você precisa para o encontro com Jesus? Será que a gente está preparada também para esse enxoval? Então a gente vai tratar também sobre isso, e te convido a não esquecer do nosso próximo encontro presencial, dia 28/4, 28/4 não, 28/5, sangue de Jesus, o tempo está passando muito rápido, 28/5 às 19 horas, a gente vai então falar sobre a preparação com o tema O Grande Dia, e vocês são nossas convidadas, Gabi vai estar aqui, Lili vai estar aqui, a gente vai estar aqui para te abraçar, para te receber, e tenha certeza que será uma bênção ter sua presença aqui conosco. Um beijo grande e até mais. Amém.